Eu queria ler a palavra do Senhor com você. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Que noite maravilhosa, irmão. Você está feliz com Jesus? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: celebre, irmão. Cristo ressuscitou. Fala para ele: Cristo ressuscitou. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 1. Eu quero, nesses poucos minutos antes de nós cearmos, o tema da minha mensagem é praticando a ressurreição. Nós passamos o final de semana celebrando, como o pastor Eliel falou aqui, que conseguiu encaixar certinho de nós celebrarmos toda essa festa, termos culto no final de semana de Páscoa, batismo e agora ceia. Falamos muito ontem sobre a morte de Jesus nos 3 cultos e a sua ressurreição. E a partir desse entendimento, dessa verdade que Cristo ressuscitou, eu quero conversar com você hoje sobre como praticar a ressurreição. Porque a ressurreição, irmãos, ela é um fato. Isso nós precisamos ter clareza, ela é um fato. Ela não é algo que simplesmente nós cremos, ou algo que nós inventamos, ou passamos a imaginar que isso seria o cenário ideal. Não, ela é um fato. E esse fato, essa realidade de que Cristo ressuscitou, nos leva a uma prática de vida diferente. A certeza da ressurreição nos leva a uma prática de vida diferente. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. A pergunta que nós devemos fazer, irmãos, é como que a ressurreição afeta a nossa vida. Porque uma coisa é você dizer: pastor, eu creio na ressurreição. Eu creio, por isso eu venho participar dessa mesa numa noite como essa, altamente firmado em fé. Eu creio na morte expiatória de Cristo na cruz, eu creio na sua ressurreição. Mas como que essa realidade afeta a nossa vida? Como que crer exatamente na ressurreição molda a sua vida, molda suas orações, seus pensamentos? Como praticar a ressurreição? A ressurreição não é algo que você tem que dizer que você crê, irmãos. A ressurreição é algo que nós somos chamados a praticar. Praticar a ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele nesse capítulo 5, ele vai dar conselhos muito práticos para nós, de como vivemos a partir dessa realidade. Por isso que ele começa dizendo: sede imitadores de Deus. Você tem noção do peso dessa verdade? Você tem noção do peso desse clamor do apóstolo Paulo? Sede imitadores de Deus. Vivam como ressurretos. Não vivam somente como escravos que estão atrás de suprir suas necessidades. Eu já falei muito nesse altar aqui, irmãos, o que mais caracteriza a mentalidade de um escravo é a necessidade. O que define se você é um escravo ou se você é um filho de Deus é se você é movido, se aquilo que orienta seu coração, aquilo que orienta suas ações é a necessidade ou é a certeza de que você é filho. Por isso que em João capítulo 4, um dos textos da minha vida, depois de Jesus ter tido todo o episódio com a mulher samaritana, os discípulos chegam para Jesus e apresentam para Jesus uma necessidade. Mestre, coma. O Senhor deve estar com fome. O Senhor tem uma necessidade. Jesus olha para eles e fala assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a obra daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo é que à medida que alguém chega com necessidade para Jesus, Ele responde com uma vontade. Irmãos, fique tranquilo, porque toda vez que você chegar com uma necessidade para Jesus, Jesus pode ser que responda você com uma vontade. Você vai com uma necessidade para Ele: Jesus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso disso. Jesus responde: mas a minha vontade é essa.
E pode ser que a vontade de Deus não seja suprir sua necessidade. Aleluia. Você já parou para pensar assim? Você chega, Jesus faz isso por mim, e Ele fala, não, não é minha vontade não. Então como você viver como um ressurreto? Não como alguém que é escravo das necessidades. Irmãos, nós temos necessidades, mas o que Jesus estava dizendo para os discípulos é que como a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ou seja, enquanto eu cumpro a vontade, enquanto eu obedeço a vontade, enquanto eu trilho o caminho que Ele propôs para eu trilhar, as minhas necessidades são supridas. Agora o que governa a sua mente? Então o meu convite para você nessa noite é para que a gente aprenda a viver como ressurretos. E viver como ressurretos vai nos ensinar, irmãos, a viver bem em dias maus. Uma pergunta que talvez nós temos que fazer é: como viver bem em dias maus? Sabe, um grande autor e pastor chamado pastor Eugene Peterson, que escreveu a versão da Bíblia, a Mensagem, ele diz o seguinte: a revelação da verdade da ressurreição é uma reorientação do coração. E essa reorientação do coração leva a uma transformação da realidade. Ou seja, à medida que você entende a revelação da ressurreição, o seu coração é reorientado. E à medida que o seu coração é reorientado, você é transformado. Porque você sempre, irmão, vai ser transformado como fruto daquilo que acontece interiormente em você. Por isso que Deus não se interessa mais em transformar o seu comportamento do que transformar a sua natureza. É isso que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele vai dizer que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida de devoção, para a piedade, como também nos deu suas preciosas promessas. E aí o apóstolo Pedro vai dizer assim, para que por elas, pelas promessas, nós nos tornemos participantes da natureza divina. Quem aqui tem palavras de Deus, irmão? Palavras de Deus, palavras proféticas. Você sabia que o grande objetivo das palavras proféticas que você recebeu não é o cumprimento delas? O grande objetivo das palavras proféticas e promessas que você recebeu é te tornar alguém apto para viver o cumprimento. Porque você pode ter cumprimento e não estar alguém apto para viver o cumprimento. Por isso que o povo saiu do deserto, saiu do Egito com mão forte. Deus veio com graça, com poder, com glória. Eles foram para o deserto e um caminho, irmãos, que era para durar 40 dias, durou 40 anos. E o autor aos Hebreus vai dizer que durou 40 anos porque eles eram um povo de dura serviço. E por isso eles não entraram no descanso. O serviço fala da coluna cervical. Estava dizendo, era um povo que não se dobrava. Porque o objetivo da saída do Egito nunca foi viver no deserto, irmão. Vocês não saíram, os nossos irmãos que se batizaram hoje, que assumiram publicamente o compromisso de ter nascido de novo. Vocês não saíram do Egito para ficar no deserto. Deserto é tempo de preparação. Deserto é tempo de formação, é tempo de reorientação no coração, porque o grande objetivo ainda é a terra prometida, irmãos. O grande objetivo ainda é o cumprimento das promessas. Só que Deus precisa formar em você um tipo de pessoa capaz de viver no cumprimento. Estamos juntos? Você precisa ser formado, ser desenvolvido, um tipo de pessoa capaz de viver, apta para viver os cumprimentos de Deus. Irmãos, porque Deus é soberano. Para Ele cumprir as promessas e as palavras que Ele tem na sua vida é um estralo. O que demora é preparar o seu coração para isso. Para Ele cumprir, irmãos, é um estralo. Deus é soberano, Deus é poderoso. Agora o nosso coração muitas vezes não está pronto para viver os cumprimentos de Deus. Muitas vezes o nosso coração não está pronto para isso. E aí a gente precisa se submeter aos processos de Deus. E aí você pede para Deus para você sair do seu processo, irmão. E tudo que Deus quer é continuar te formando dentro do processo, até que você se torne alguém apto para viver dias de cumprimento. Por isso que uma geração inteira morreu no deserto. Irmãos, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E somente daquelas 3 milhões de pessoas, somente 2 entraram na terra prometida.
sabe qual é o ponto, irmãos? Porque no deserto você tem água saindo da rocha, você tem pão caindo do céu, você tem calçado que não envelhece, você tem tudo isso. Na terra prometida você não tem mais nada disso. Então se você quer viver com Deus só suprindo suas necessidades, pode ser que você morra no deserto. Porque no deserto você tem pão caindo do céu, água saindo da rocha, você tem tudo isso. Mas na terra prometida, quando eles estão para entrar, Deus fala para eles: aonde vocês pisarem vai prosperar. Porque no deserto você tem provisão, irmãos, mas na terra prometida você precisa de autoridade. No deserto você tem provisão, você tem cuidado de Deus. Você vem para o culto e pede para Deus te curar, Deus te cura. Você vem para o culto e pede para Deus te libertar, Deus te liberta. Deus faz tudo isso. Agora, para entrar em dias de cumprimento, é mais autoridade do que provisão. É mais autoridade do que suprir necessidade. Por isso que tem gente que vive o tempo todo, vive a vida toda, Deus supre suas necessidades, mas nunca entra em lugares de autoridade. Porque não vive como um ressurreto. Por isso que a autoridade de Jesus ele conquistou aonde, irmãos? Quando ele estava na cruz, que nós estamos celebrando nesses dias, dizendo está consumado. E aí, como ele conquistou a autoridade na cruz, ele passou pelo processo na cruz, ele aceitou o processo da cruz, ele recebeu a autoridade para ressuscitar e ser rei dos reis. Só que nós queremos viver como ressurreto, mas não queremos morrer como crucificado. Você quer viver como ressurreto? Você quer aprender a viver bem em dias maus? Você precisa aprender a morrer como crucificado. E indo voluntariamente para a cruz. Escolhendo a cruz. Praticar a ressurreição, irmãos, é aprender a viver bem em dias maus. É deixar a realidade da imitação de Cristo governar os seus dias, moldar seus pensamentos, moldar sua forma de ser, moldar você como marido, moldar você como esposa. Se a realidade da ressurreição não tem afetado você, transformado você no melhor marido, numa melhor esposa, no melhor filho, talvez não é a realidade da ressurreição que está envolvendo você. Porque a realidade da ressurreição muda tudo, irmãos. Por isso que Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas por causa da ressurreição, porque Ele vive, irmãos. Eu vi uma chargezinha muito legal ontem de manhã, o pessoal postando no Instagram. Ele diz bem assim: Jesus está muito bem, obrigado. Ele está vivo, está muito bem, obrigado. Ele ressuscitou, irmãos. Hoje, nesse exato momento, nessa exata hora, do lado do trono de Deus, tem um homem de 33 anos, com marcas nas mãos, com marcas aqui. Um homem de 33 anos, ressurreto, com um corpo glorificado. E é por causa dessa certeza, e é por causa dessa convicção, que eu e você podemos nos submeter ao processo de Deus, para sermos transformados em homens e mulheres da ressurreição. Por isso, sede imitadores de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você quer ser imitador de Deus, irmãos? Eu fico louco quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz assim: ei, eu quero me tornar participante dos seus sofrimentos, para que de alguma forma me torne participante da sua ressurreição. O que ele estava querendo dizer, irmãos? Eu quero me tornar participante dos seus sofrimentos. Ele estava dizendo assim, irmãos, Paulo estava de alguma forma querendo abraçar o sofrimento. Eu e você, a gente quer se livrar do sofrimento. E Paulo diz: eu quero tanto abraçar o sofrimento, porque quanto mais eu abraço o sofrimento, mais eu me pareço com o meu Senhor. Quanto mais eu abraço o sofrimento, mais eu me pareço com o meu Jesus. E quando ele vai escrever sua última carta, o último escrito de Paulo, que é a sua segunda carta a Timóteo, Paulo prestes a morrer, sabia que ia morrer. E um homem, irmão, no fim da sua vida, ele só fala aquilo que é realmente importante. Ele fala para Timóteo: Timóteo, participa comigo dos sofrimentos de Cristo Jesus. Nós estávamos numa conversa semana passada aqui no Conselho de Pastores, e um dos pastores ali, nós estávamos numa conversa, e ele falou assim, ele perguntou, jogou na mesa assim: gente, que tipo de pessoa inspira vocês? E aí a gente começou a falar, né?
Não, pessoas de devoção, e obviamente pessoas de devoção nos inspiram. Pessoas de oração nos inspiram, pessoas que amam a palavra de Deus. Pastor Beto falou, pessoas que se importam de verdade umas com as outras. E aí depois de ouvir todo mundo, ele falou assim: vocês acham que Paulo era um tipo de pessoa inspiradora? E a pergunta que a gente tem que pensar, irmãos, é assim: como que um homem preso, abandonado, porque ele na sua segunda carta fala assim, ó: todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Abandonado, preso. Será que esse tipo de pessoa pode ser uma inspiração para mim e para você? A gente vive uma crise de referência, irmãos. A gente precisa mudar nossas referências. Sua referência não pode ser alguém que acorda às 5 da manhã e diz que sabe pilotar helicóptero, e diz que para tomar banho gelado sua vida vai mudar. Sabe o que devia ser nossas referências, irmãos? Homens que são casados com a mesma mulher há muitos anos. Sabe o que deveria ser as nossas referências? Homens que conseguem formar os seus filhos no caminho do Senhor. Sabe o que deveria ser nossas referências? Homens que são fiéis ao seu trabalho, ainda que eles não cresçam muito financeiramente, não alcancem grandes lugares, mas eles são fiéis àquilo que foi confiado. Essas deveriam ser nossas referências. Por isso que Paulo na prisão era uma referência. Por isso que Paulo na prisão era uma referência. Por quê? Porque ele havia sido fiel. Irmãos, deixa eu te falar, fidelidade é mais importante que relevância. Talvez você nunca vai ser tão relevante, mas você precisa permanecer fiel. Tem gente que em busca da relevância larga a fidelidade, em busca de crescer. E não tem problema, você tem que crescer mesmo, você tem que desenvolver seus dons, suas habilidades, seus talentos, tudo aquilo que Deus confiou a você. Mas isso não pode te tirar do lugar de fidelidade. Como que nós praticamos a ressurreição? Veja comigo o versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. E eu quero dar alguns passos bem práticos para como você praticar a ressurreição. Paulo fala assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, ou em outras versões, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. 5 maneiras para você praticar a ressurreição. Em primeiro lugar, viva como alguém sábio. Viva como alguém sábio. Mas pastor, o que é sabedoria? Como ter um coração sábio? Ser imitador de Deus é você ter um coração sábio como Jesus. Alguém sábio é 3 rápidas coisas. Em primeiro lugar, Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ser alguém sábio é alguém que planeja a sua vida, é alguém que não se entregou ao acaso. Irmãos, Jesus, guarde essa verdade no seu coração, Jesus nunca foi aleatório. Jesus não era espontâneo. Jesus era altamente intencional. Por isso que ele não era movido por circunstâncias. Por isso que ele não era movido quando o povo queria fazê-lo rei. Isso não tomava seu coração. Jesus era altamente intencional. Ser sábio, Moisés está escrevendo no Salmo 90, é planejar a sua vida, contar os seus dias. Como que você tem gastado os seus dias? Ser alguém sábio é alguém que compreende o tempo e o modo de agir, fazer, executar. Eclesiastes 8:5 diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, e o coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir. Ter um coração sábio é alguém que sabe discernir a verdade da mentira,
a luz das trevas, o convencimento da manipulação, a coragem da teimosia. Você vai precisar saber discernir, irmãos. Ter sabedoria e discernir. Foi isso que Salomão pediu. Quando Deus aparece para Salomão, ele pede um coração sábio para quê? Para ele poder discernir. E Deus fala para ele: eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Alguém que sabe discernir. Irmão, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios. Praticar a ressurreição é buscar um coração sábio, é planejar a sua vida, planejar os seus dias, planejar aquilo que você vai gastar o seu tempo, que você vai investir o seu recurso. Irmãos, vale tanto a pena você gastar toda aquela energia no que você está gastando? A ressurreição leva a gente a uma reflexão, irmãos. Segundo lugar, para você praticar a ressurreição, aproveite cada oportunidade. Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade, pois os dias são maus. Irmãos, dias maus, escute o que eu vou falar a você. Dias maus exigem homens bons. Dias difíceis exigem homens facilitadores. Dias complexos exigem homens simples. Dias de guerra exigem homens de paz. Dias de dor exigem homens de cura. Dias de luta exigem homens corajosos. Irmão, o cenário é ruim. E se você está esperando um cenário bom, é porque você é refém do cenário. A palavra que o Senhor nos deu, virando esse ano, justamente na virada desse ano, o Senhor falou conosco em Isaías capítulo 32, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: um rei reinará com justiça, e seus príncipes governarão com retidão. Aí o versículo 2 diz: cada homem nesse reino, cada homem que vive como um ressurreto. Versículo 2 do capítulo 32 de Isaías. Pode ir colocando lá se quiser, enquanto eu falo. Ou é só para o pastor Luiz que faz essas coisas? Diz assim: cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, correntes de água numa terra seca, e como uma grande sombra de uma rocha no deserto. Irmãos, o texto traz 4 cenários ruins: vento, tempestade, terra desértica, terra seca e deserto. Mas para cada um desses 4 cenários tem uma resposta de Deus. Para cada um desses 4 cenários tem um tipo de homem, tem um tipo de mulher. No cenário de vento, ele é abrigo, ele é um esconderijo. No cenário de tempestade, ele é um abrigo. Numa terra seca, os homens e mulheres que vivem como ressurretos são como correntes de água. E numa terra desértica, eles são como a sombra de uma grande rocha. A gente não é a rocha, irmão, a gente só é a sombra. A rocha no deserto continua sendo Jesus Cristo, e a gente é a sombra. E quando a gente se torna a sombra dele, irmãos, pessoas podem vir se refrigerar do sol na sombra. Então não importa o cenário, irmãos. Dias maus, ele está falando: ei, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele não está falando: ei, ore para os dias maus melhorarem. Não, ele está falando: seja o tipo de pessoa que você precisa ser em dias maus. Seja o tipo de pessoa que o mundo precisa. Ah, pastor, está difícil isso, está difícil aquilo. Pastor, olha a economia, olha o cenário. Está difícil mesmo, irmãos. Mas a gente nunca foi refém de cenário. A gente nunca foi refém de cenário. Nos piores cenários das Escrituras foi onde nasceram os maiores libertadores, os maiores homens de Deus. Foi diante da perseguição das Escrituras que a igreja cresceu. A gente vive, irmão, se a gente é ressurreto, se a gente vive como ressurreto, a gente deveria andar com o peito erguido, dizendo: nós carregamos uma palavra de vida. Nós carregamos uma palavra de vida. Nós carregamos uma palavra de esperança.
Ah, pastor, mas está difícil para mim. Eu sei, irmãos, que muitas vezes está difícil para você, mas você é alguém que carrega a palavra de vida, você é alguém que carrega a palavra de esperança. Tome o seu lugar, crente. Tome o seu lugar. E quando você estiver mal, você tem a igreja para te ajudar, você tem a igreja para te abraçar. Você só não pode fazer como Adão, porque Adão, quando peca e quando faz aquilo que não era para ele fazer, qual foi a primeira coisa que ele fez, irmão? Até parece que a gente vive a síndrome de Adão. A gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é não vir mais para a igreja. Faz alguma coisa errada, você não vai mais no PG, quando é justamente nesse... Por isso que a pergunta de Deus foi: Adão, onde é que você está? Irmãos, Adão não pecou quando comeu do fruto. Adão comeu do fruto porque pecou. Porque o grande pecado não foi comer do fruto. O grande pecado foi sair da presença. E aí toda vez que você sai da presença, você vai trilhar o caminho que não era para você trilhar. E o que resolve, pastor? Voltar para a presença. Porque quanto mais distante da presença você for, mais os seus olhos vão olhar você a partir de você mesmo. Daí você vai ver que você está nu. E quanto mais você vê que você está nu, mais você vai costurar folhas de figueira para cobrir sua nudez. Em vez do Adão aparecer nu diante de Deus e falar: eu pequei mesmo, eu errei mesmo, mas eu estou aqui. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? É que, você já pensou? Nossa dificuldade é o seguinte: se a gente tivesse um tipo de liturgia, onde a gente viesse aqui na frente, pegasse o microfone e confessasse os nossos pecados. Eu traí mesmo, eu menti mesmo, eu fiz isso. Provavelmente a maioria de nós ficaria escandalizados, quando o que nós deveríamos é celebrar. Se alguém pega esse microfone e vem aqui na frente e fala: ei, eu cometi esse pecado, a gente deveria... Não, mas a gente já vai ficar pensando: fulano. Irmãos, aproveite cada oportunidade. Quais oportunidades que têm surgido diante de você para ser vida na vida dos outros? Sabe, oportunidade de aprender, de crescer, de se desenvolver. Terceiro lugar, para você praticar a ressurreição, você precisa compreender a vontade de Deus. Perceba, Paulo fala assim, compreendam a vontade de Deus. Busquem compreender a vontade de Deus. Não é conhecer, é compreender. Por que não é conhecer? Porque a vontade já está revelada, irmão. A gente vive num tempo de crise vocacional. A gente pastoreia os jovens aqui da casa. Todo dia é um jovem com crise vocacional, irmão. Todo dia um jovem: pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei. A minha pergunta é sempre a mesma: você está fazendo o básico? Porque, irmãos, a gente vive... Oh, Jesus da glória. A gente vive o fetiche da vontade de Deus. Sabe o que é o fetiche da vontade de Deus? Você fica paralisado a vida inteira falando: eu não conheço ainda a vontade de Deus para a minha vida. Você fica paralisado a vida inteira esperando um profeta, alguém vir, botar a sua mão na sua cabeça e falar: essa é a vontade de Deus para a sua vida. E a gente não tem um esforço contínuo, intencional, de viver a vontade que já está revelada, irmãos. Irmãos, você sabe o que é isso? As nossas crises, irmãos, as nossas crises vocacionais, sobre o que fazer, o que não fazer, porque a gente não está tentando viver o que está revelado. A gente está tão interessado no que não está revelado, a gente está tão interessado no mistério, em vez de nós estarmos focados em viver o que já está revelado. Irmãos, tem coisa que você não precisa pedir para Deus, é para fazer. Será que é para mim cuidar dos pobres? Você não precisa pedir, está na Bíblia que é para você cuidar dos pobres. Será que é para eu ser generoso? Você não precisa pedir, está na Bíblia. Será que é para eu ser mais santo? Será que é para eu ser mais puro? Você não precisa pedir.
Se é a vontade de Deus, irmão, está revelado. Como eu sempre digo com os jovens, está no livrinho, irmão. Está no livrinho. Está no livrinho. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas, mistérios, pertencem a quem? Pertencem ao Senhor. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Não precisa pedir, irmão, para buscar sabedoria. Não precisa pedir: será que o senhor quer? Será que o senhor quer que eu viva a igreja? Não tem como você ser cristão sem viver a igreja. Jesus sabia exatamente quem era, irmãos. Jesus não ficava pedindo para o Pai: Pai, é da tua vontade eu fazer isso? É da tua vontade eu fazer isso? Porque ele tinha ouvido uma voz que dizia para ele: tu és o meu filho amado que me traz prazer. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Irmãos, por que a gente não vai mais atrás de ser melhores maridos? A gente quer saber para onde Deus vai nos levar, em vez da gente: será como que a Escritura me ajuda a ser um melhor marido? Como que a Escritura me ajuda a ser uma melhor esposa? Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Irmão, sai desse negócio da vontade de Deus para a minha vida. Deus tem uma vontade para o seu povo. Deus tem uma vontade para a sua igreja. Pastor, e aquilo que é específico? Aquilo que é específico, se for para você saber, vai ser revelado. E se você vive debaixo da dependência, fique tranquilo, Deus é soberano. Você querendo ou não, você vai acabar sendo colocado aonde é para você ser colocado. Se você estiver só interessado em viver o livrinho, irmão, se você estiver bem interessado em viver o livrinho, fique tranquilo, a soberania de Deus vai te colocar onde você precisa estar. Sabe, tem tantos textos que falam sobre a vontade de Deus revelada. 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Pedro 2,15, pois é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Irmãos, está revelado aqui, irmãos. A oração não é a primeira fala. A oração é resposta. A oração não é petição, porque a primeira fala foi dele. Oração, quando você vai orar, sabe por que a gente tem dificuldade de orar, irmão? Porque a gente acha que a nossa fala é a primeira. A gente acha que a gente tem que puxar a conversa. Irmão, na oração Deus já puxou a conversa, porque Ele falou primeiro. Então sabe o que é oração? Oração é resposta à palavra. Então sabe por que você tem dificuldade de orar? Porque você não vai orar com a palavra. A gente separou. A gente fecha a Bíblia, vai: Senhor, em nome de Jesus. Em vez de abrir a Bíblia, ver Deus falando com você e responder. Aleluia. Quarto lugar, é só 5. Para você viver como um ressurreto, não se embriague com o que é passageiro. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho. Não se embriague com aquilo que tira você do prumo. Não se embriague com aquilo que tira a sua sobriedade. Jesus, irmãos, não se embriagava com as propostas de sucesso, de fama. Toda vez que queriam embriagá-lo com algo passageiro, ele fugia para o secreto com Deus. Ele fazia, se movia e falava: ó, não contem para ninguém. Ele se movia, aí queriam fazê-lo rei, ele fugia para o deserto, porque ele não se embriagava com aquilo que era passageiro.
Ele sabia que a fama, que o sucesso, que o dinheiro era passageiro, mas aquilo que ele faria na cruz seria eterno. Ou você vive movido pela eternidade, irmãos. Eu não posso me embriagar com aquilo que tira minha sobriedade, com aquilo que tira o meu equilíbrio, que me faz viver uma fantasia. Não se embriague com a cultura, não se embriague com o sistema. Não se embriague, irmãos, com as propostas vazias de sucesso, de fama. Não se embriague, irmãos. Não se embriague com os coaches que dão os 10 passos para você viver bem. Não se embriague com isso. Isso vai passar. Isso vai passar. A igreja online vai passar. Os irmãos vão querer voltar até comunhão com os irmãos, sentar à mesa, cumprimentar o irmão, botar dar a mão para o irmão e cantar como. É precioso, irmão. Está. Nós ainda vamos. Escute o que eu estou falando. Vai passar, irmão. Vai passar tudo isso. Sabe o que vai permanecer? Aquilo que permanece há 2000 anos e que ele disse que edificaria a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, no fim, o que permanece é a igreja. No fim, o que permanece é a igreja. No fim, você vai precisar, sabe, não se embriague com as promessas vazias de sucesso. Em quinto lugar, e aqui eu vou gastar alguns minutos e nós vamos encerrar. A gente sempre foca no versículo 18 do capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só que aí a gente esquece do versículo 19. Porque o versículo 19 diz como você se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Talvez a gente poderia perguntar: Paulo, como? Aí ele diz: falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quinto lugar, para você viver como um ressurreto, é você aprender a verdadeiramente viver comunidade. É você aprender verdadeiramente a ser igreja. Irmãos, deixa eu te falar, os jovens ouvem isso todo sábado. Igreja não é opção, irmãos. Igreja não é opção. Eu amo Jesus, mas eu não gosto muito da igreja. Você vai num lugar, vocês maridos, você vai num lugar, você se sente bem num lugar onde a sua esposa não é respeitada? Você se sentaria numa mesa que falam mal da sua esposa? Você pode falar, mas os outros não. Porque Jesus fala, corrija, gente. Jesus corrige a sua noiva. Irmãos, ser igreja não é opção. Ou você é ou você não é. Quer viver como um ressurreto? Você precisa viver em comunidade como Cristo viveu. A primeira coisa que ele fez no seu ministério foi se aproximar de pessoas e montar uma equipe, irmãos. O Filho de Deus, irmão, se o Filho de Deus, ele viu necessidade de montar uma equipe. Se o Filho de Deus, ele viu a necessidade de estar o tempo todo. Irmãos, 3 virtudes de comunidade que são expressas aqui nesses versículos. A primeira, a adoração coletiva como uma forma de ser cheio do Espírito. Sabe o que Paulo está falando? Paulo não está dizendo assim: ei, você vai ser cheio do Espírito quando você estiver lá no seu devocional, fazendo o seu devocional. Irmãos, tudo bem, faça o seu devocional, você precisa fazer, você precisa ter o seu secreto com Deus, mas Paulo está dizendo aqui, você vai ser cheio do Espírito quando você estiver adorando com a igreja. Você vai ser cheio do Espírito à medida que vocês cantam juntos, à medida que vocês se sujeitam uns aos outros, à medida que vocês se amam.
Irmãos, essa mesa, ela é uma mesa coletiva, ela é uma mesa plural, porque nem o traidor Jesus expulsou dessa mesa. Ele saiu quando ele entendeu que ele precisava cumprir o propósito dele de ser o filho da perdição. Mas nem Judas, Jesus tirou da mesa. Porque a mesa, irmãos, ela não é um lugar para cura, ela é o único lugar que cura. Eu sempre gosto de pensar nisso, irmãos. Os jovens estão cansados de ouvir isso, mas eu sempre gosto de pensar nisso. Jesus ressuscitou. Aí, irmãos, o Cristo ressurreto, com as marcas, ressurreto, vivinho da Silva, ele não poderia ter ido lá para o centro de Jerusalém, pastor Lapa, e feito uma cruzada evangelística? Irmão, Jesus Cristo ressurreto podia ir lá para o centro de Jerusalém, fazer uma cruzada evangelística de milagres e curas. Irmão, todo mundo se convertia. Anás, Caifás se convertia. Pilatos, irmão, imagina, Pilatos mandou matar o cara, viu o cara morrendo, aí agora olha para ele está ressurreto, não, me converto na hora. Irmão, Jerusalém tinha ganho para Jesus. Podia ser o slogan da cruzada, Jerusalém para Jesus. Não, irmãos, ele ressuscitou, ele foi comer peixe na praia com seus discípulos. Ele ressuscitou, ele foi para a mesa com seus discípulos. E Atos capítulo 1 vai falar que ele passou 40 dias na mesa com seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus. Ei, irmãos, a mesa é o único lugar que você vive como um ressurreto de verdade. É a mesa da comunhão, é a mesa da igreja, é sendo igreja de verdade, é amando o corpo de Cristo. Se é para aplaudir, aplaude de verdade, irmão. Ele foi para a mesa. Ele foi para a mesa da comunhão, porque ele sabia que na mesa da comunhão ele conseguiria transmitir seu coração. Mais do que fazer uma cruzada evangelística para ganhar Jerusalém para Jesus, nós precisamos voltar para a mesa da comunhão. Nós precisamos voltar para Tiago capítulo 5 versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos, é o coração que nós transmitimos para os jovens todo sábado. Como a gente relativiza? Como a gente relativiza igreja? Como a gente relativiza culto? Como a gente consegue, irmãos, ficar meses sem cear? A gente acha que é opcional. Não, irmãos. A melhor forma de você ser cheio do Espírito é você adorando a Deus com outros irmãos, você compartilhando vida, você participando da vida da igreja local. Tão importante quanto a sua devoção pessoal deve ser a sua devoção coletiva. O Cristo foi para a mesa da comunhão. O Cristo foi para a mesa da comunhão. O Cristo foi viver em comunidade. Irmãos, quer viver como ressurreto? Para quem você presta contas da sua vida? Quem pastoreia seu coração? Irmãos, que o Senhor nos reaqueça o nosso coração e traga novamente a consciência de que é impossível servir a Deus sem viver a vida da igreja. Pastor Lapa falou aqui, não existe crente de banco, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é o encontro das ovelhas. A igreja não é o encontro das ovelhas. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, 36, a Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, e eram como ovelhas sem pastor. Aí ele dá um 180 graus, irmãos. Ele viu as multidões, ovelhas sem pastor.
Aí ele dá uns 180 graus e diz para os discípulos: roguem ao Senhor da seara que envie ceifeiros, que envie trabalhadores. Ele não tratava os discípulos deles como ovelhas, os discípulos dele como ovelhas. Sabe por quê, irmão? Porque ovelha, sabe o que ovelha faz? Ovelha só come. E sabe para que Deus está chamando a gente? Para deixar de ser ovelha e se tornar cordeiro. Porque cordeiro morre para ser comida para os outros. Na igreja, irmãos, ou você só está comendo, ou você está morrendo para se tornar comida para os outros. Ele viu as multidões. Sabe quem são as ovelhas que estão aflitas, exaustas e sem pastor? Elas estão lá fora, irmãos. Ele olha para os discípulos e fala: eu preciso de trabalhadores, eu preciso de ceifeiros, eu preciso de homens e mulheres que não vêm para a igreja só para receber algo. Eu preciso de homens e mulheres que não vêm para a igreja só para comer. Eu preciso de homens e mulheres que querem ser comida para os outros. Jesus quer homens e mulheres, irmãos, que não ficam no monte, como Pedro queria ficar lá diante da glória. Mas como Jesus diz para eles: desce, porque o negócio é lá embaixo. O negócio mesmo, irmão, é lá fora. A igreja, ela não é o encontro das ovelhas. A igreja é o encontro dos ceifeiros. A igreja é o encontro dos trabalhadores. A igreja é o encontro dos pastores. É isso que seus jovens ouvem todo sábado aqui. A igreja é o encontro dos pastores. Pastor, mas para eu ser pastor eu tenho que ter ovelha, não tem? Tem. E como assim? Quantos colegas tem na sua faculdade? Ah, pastor, tem 30. Rapaz, você é pastor de uma igreja de 30. É para chocar mesmo. A igreja, ela é o encontro dos trabalhadores, irmãos. A gente vem aqui, senta na mesa da comunhão e recebe de Jesus e compartilha a vida uns com os outros. Mas quando a gente se levanta dela, a gente vai trabalhar em prol do reino de Deus. Amém, irmãos? Eu termino aqui e nós vamos cear. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Jesus morreu. Aí os discípulos estão voltando frustrados. E o texto deixa muito claro que eles estavam com as suas expectativas frustradas. Porque Jesus é experiente em frustrar nossas expectativas, irmãos. Para isso ninguém dá glória a Deus, né? Jesus é especialista em frustrar suas expectativas. Deus não tem compromisso com as suas expectativas. Deus só tem compromisso com a sua palavra, irmãos. E aí os discípulos estão voltando frustrados. Aí quem aparece no meio deles, irmãos? O próprio Jesus. Mas eles não reconhecem. Por que eles não reconhecem, irmãos? O Cristo ressurreto aparece no meio deles e eles não reconhecem que é Jesus. E aí Jesus começa a falar tudo o que estava escrito a respeito dele, na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus começa a pregar para eles, ensinar para eles. E eles continuam cegos, sem ver. Irmãos, então imagina o cenário comigo. Imagina o cenário. Culto, conferência, congresso. Quem é o pregador do congresso? Jesus Cristo. É bom ou não é bom o pregador? Pregador é bom, não é? Jesus Cristo é o pregador. Qual o tipo de mensagem dele? Expositiva. Pregou a Bíblia. Ele foi falando tudo o que estava escrito a respeito dele, na lei, nos profetas e nos salmos. Expositivo, bíblica, pregação bíblica. De quem que ele estava falando? De Cristo. Então a pregação é cristocêntrica. Cristo é o centro da pregação. Irmãos, então você tem o congresso ali. O congresso de Emaús. O pregador é Jesus. A mensagem é bíblica. A mensagem é cristocêntrica. E eles continuam cegos. Quando que eles foram ver, irmãos?
Quando Jesus sentou na mesa com eles. Jesus senta na mesa com eles e parte o pão. Aí os olhos deles são abertos. Por quê? Porque, irmão, Jesus pode ser o pregador, a pregação pode ser boa, o culto pode ser bom, pode ser tudo maravilhoso, mas só enxerga quem senta na mesa da comunhão. Só vê de verdade quem senta na mesa da comunhão. Irmãos, nada daquilo foi suficiente para os discípulos verem. Os discípulos só enxergaram que era Jesus quando Jesus sentou na mesa com eles, partiu o pão. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que naquele momento os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. E na hora que os olhos deles se abriram, Jesus sumiu. E conta uma história que um dia um missionário estava pregando esse texto e contando essa história de Lucas capítulo 24 numa aldeia de pescadores. E aí quando chegou nessa parte que falou que Jesus sumiu diante deles, um pescador perguntou: ué, e ele foi para onde? Aí antes mesmo do missionário responder, outro pescador falou assim: ué, entrou dentro deles. Cadê? Onde é que ele foi? Entrou dentro deles. Por quê? Porque quanto mais você senta na mesa da comunhão coletiva, mais você tem a percepção do Deus habitando dentro de você. Tem coisas que você só entende no reino do Espírito quando senta na mesa da comunhão. Tem coisas que vão destravar na sua vida. Você quer ser destravado? Só quando você senta na mesa da comunhão. Tem uma revelação de Jesus para você viver como um ressurreto, que você só tem quando você senta na mesa da comunhão. Porque agora Jesus não precisava mais estar na frente deles. Quando ele partiu o pão, eles viram que era eles, que era Jesus. Agora não era mais o Jesus de fora, agora era o Jesus de dentro. Você quer aumentar a sua percepção da presença de Deus em você? Venha mais para o coletivo. Você quer aumentar a percepção da presença de Deus, do que Deus quer para a sua vida? Viva a igreja, viva a comunidade, sirva na igreja, abrace alguma coisa. Seja parte daquilo que Deus está fazendo. Isso é viver como um ressurreto, irmãos. É por causa disso que nós podemos ir para a mesa do Cordeiro. Amém?